Livro 8. 1. Depois das considerações anteriores, será pertinente passarmos à discussão da amizade, visto ser ela uma virtude, ou pelo menos implicar a virtude. Mas é além disso a coisa mais necessária à vida. De fato, ninguém escolheria viver sem amigos, mesmo se tivesse todos os outros bens. Na verdade, são os ricos e aqueles que adquiriram autoridade e poder quem, aos olhos de todos, mais necessita de amigos. Para que nos serve? Com efeito, semelhante prosperidade, se amputada de uma prática do bem, que atinge o grau mais elevado e mais digno de louvor, quando tem em conta os amigos? Ou como pode essa prosperidade ser mantida e salvaguardada sem amigos, dado que quanto maior, tanto mais vulnerável ela é? E na pobreza, bem como nas outras desditas, as pessoas olham para os amigos como o seu único refúgio. Os amigos são uma ajuda de que todos necessitam. Os jovens para evitarem o erro, os anciãos para receberem apoio nas suas carências e serem suportados nas limitações devidas à sua fraqueza, os que estão no apogeu da vida para praticarem ações belas. Quando dois caminham juntos, Pode-se com capacidade acrescida pensar e agir. Além disso, a amizade parece ser um instinto natural do pai pelos filhos e destes pelo pai, não só entre os homens, como também entre os pássaros e a maior parte dos animais. Ela existe também, recíproca, entre os seres da mesma raça, de um modo particular entre os homens. Razão pela qual louvamos os que amam os seus congêneres. E mesmo nas nossas viagens, podemos constatar até que ponto vão a afinidade e a amizade do homem pelo homem. A amizade parece ainda ser o elo que mantém coesas as cidades, e os legisladores parecem pôr mais empenho nela do que na justiça. De fato, é a concórdia, semelhante, assim parece, à amizade, que os legisladores sobretudo procuram, e é a insurreição dela inimiga, que eles sobretudo combatem. Além disso, quando os homens são amigos, cessa a necessidade da justiça, mas quando são justos, persiste a necessidade da amizade, e a justiça, no seu grau mais elevado, é tida como uma expressão da amizade. Mas a amizade não é apenas necessária, é também bela. Louvamos com efeito aqueles que à amizade respondem com amizade. E ter muitos amigos é visto como uma coisa bela, havendo mesmo quem pense que entre homens de bem e amigos autênticos a diferença é nula. Não são poucas, porém, as divergências de opinião no que a amizade concerne. Uns veem-na como uma espécie de semelhança. São os semelhantes que são amigos. Daí os adágios. o semelhante ao seu semelhante. E, Gaio assedia Gaio. etc. Outros, pelo contrário, veem todos os homens que assim se assemelham como Oleiros uns para os outros. essas mesmas questões são por alguns investigadas a um nível mais elevado, isto é, o do naturalismo. Para Eurípides, A terra ressequida suspira pela chuva, e o céu majestoso prende chuva, arde por cair sobre a terra. para Heráclito O adverso é benéfico. e, Das diferenças nasce a mais bela harmonia. e, Tudo nasce sob o signo da luta. outros há, porém, que defendem opinião contrária, como Empédocles, para quem, O semelhante tende para o semelhante. ponhamos, porém, de lado as interrogações que incidem na natureza.
pois estão fora do âmbito da presente investigação, e concentremo-nos no exame daquelas que mexem com o homem, isto é, as que dizem respeito aos traços do caráter e aos sentimentos. Por exemplo, será que toda a gente inspira amizade? Ou, pelo contrário, é impossível aos perversos serem amigos? E ainda, haverá uma única forma de amizade ou várias? Os que pensam haver uma única forma, em virtude de ela admitir o mais e o menos, fiam-se num indício insuficiente, visto que mesmo as coisas de espécies diferentes admitem o mais e o menos. Mas esta questão foi já tratada anteriormente. 2. Talvez se possa lançar luz sobre estas questões, uma vez conhecido o que é amável. De fato, assim parece. Nem tudo suscita o amor, suscita-o somente o que é amável, isto é, o que é bom, agradável ou útil. Ora, pode-se admitir como útil o que nos proporciona algum bem ou algum prazer, de modo que amáveis, enquanto fins, seluíam apenas o que é bom e o que é agradável. Vejamos, pois, é o que é bom que as pessoas amam, ou amam antes o que é bom para elas? A questão emerge porque nem sempre há sintonia entre essas duas coisas. Questão semelhante também se pode formular quando se trata do agradável, mas cada um crê amar o que é bom para si, e embora, em termos absolutos, seja o bem que é amável, cada um crê ser amável o que é bom para si. O que cada um ama não é, porém, o que realmente é bom para si, mas o que a seus olhos assim lhe parece. Mas pouco importa. O amável será, nesse caso, o amável aparente. Embora sejam 3 os motivos que levam os homens a amar, quando se trata do amor pelos seres inanimados. Não se fala em termos de amizade, pois não há nem reciprocidade, nem é possível desejarmos-lhe bem. Soaria, sem dúvida, a ridículo desejarmos boas coisas ao vinho. A desejar-lhe algo, desejar-lhe-íamos que se conserve, de modo a tê-lo como bebida. Ao amigo, porém, dizemos ser nosso dever desejar-lhe o bem para si mesmo. Mas aos que assim desejam o bem, a outrem chamamos benevolentes, se esse seu desejo não encontra reciprocidade na pessoa em questão. É que a benevolência deve ser recíproca para ser amizade. Talvez devamos acrescentar que a benevolência pressupõe ainda não permanecer secreta. São, com efeito, muitos os que manifestam benevolência em relação a pessoas que nunca viram, mas que têm por honestas ou úteis. Benevolência que uma ou outra dessas pessoas desconhecidas pode também manifestar em relação a outra parte. Benevolentes, recíprocos, uns e outros, são-no manifestamente. Mas, amigos, como poderá alguém dizer que o são, se ignoram os seus sentimentos recíprocos? Por conseguinte, para sermos amigos, é preciso que a benevolência seja recíproca e que cada um deseje o bem do outro, com o conhecimento dos implicados e por uma das razões acima mencionadas. 3. Ora, essas razões diferem entre si em espécie, e por conseguinte, o mesmo ocorre no concernente às maneiras de amar e às amizades. 3 serão, portanto, as espécies da amizade, tantas quantas as espécies do amável. Com efeito, a cada uma dessas espécies corresponde um tipo de amor recíproco, e não secreto. E aqueles que se amam uns aos outros desejam boas coisas uns aos outros, fazendo-o na forma correspondente à maneira como se amam. Assim, pois, aqueles cujo amor recíproco tem por móvel a utilidade não se amam entre si por si mesmos, mas pelo benefício que lhes advém do outro. O mesmo pode dizer-se daqueles para quem o móvel do amor é o prazer.
Ao gostarem das pessoas espirituosas, não é por elas serem aquilo que em si mesmas são que delas gostam, mas sim pelo prazer que delas usufruem. Por conseguinte, aqueles cujo amor tem por móvel a utilidade, amam tendo em vista o seu próprio bem. E aqueles cujo amor tem por móvel o prazer, amam tendo em vista o seu próprio deleite. Num e noutro caso, a serem amigos de um amigo, são-no não por aquilo que ele é na sua própria essência, mas sim por aquilo em que ele lhes pode ser útil ou agradável. Trata-se, pois, de amizades que o são por acidente. Não é por aquilo que essencialmente ele é, que o amado é amado, mas sim por dele podermos usufruir alguma coisa, quer algum bem, quer algum prazer. Tais amizades, incapazes os amigos em causa de permanecerem semelhantes a si mesmos, entram facilmente em ruptura. É que, ao deixarem de ser agradáveis ou úteis, os amigos deixam de se amar. Ora, o útil não permanece o mesmo, mas é diferente em tempos diferentes. Assim, uma vez desaparecido o motivo que funda a amizade, na medida em que não tinha outro motivo senão esse, desaparece também. Um tal tipo de amizade é constatável, sobretudo, assim parece, entre os anciãos, dado ser essa uma idade em que já não se procura o prazer, mas o proveito. Damo-nos também conta dela entre aqueles que estão no apogeu da vida ou vivem a idade da juventude, isto é, entre todos aqueles que são movidos por interesses próprios. Trata-se de amigos pouco empenhados em conviverem. Efetivamente, vezes há em que chegam mesmo a ser desagradáveis uns com os outros. Daí que não experimentem necessidade alguma de convívio, a não ser que se dê o caso de precisarem uns dos outros. Só são de fato mutuamente agradáveis, na medida em que cada um espera tirar algum bem do outro. Ora, é nesse tipo de amizades que se inscreve também a que assume a forma da hospitalidade. A amizade entre os jovens, pelo contrário, parece ser motivada pelo prazer. Isto porque os jovens vivem sob o impulso dos afetos e procuram sobretudo o prazer, o pessoal e o do momento. Mas, à medida que os anos passam, também os prazeres mudam. Por isso, entre eles, as amizades fazem-se rápidas e desfazem-se não menos rápidas. Efetivamente, com o prazer é a amizade que também muda, e os prazeres da juventude mudam com rapidez. Os jovens são também dados à sensualidade, pois a amizade sensual é em grande parte inspirada pelo afeto e motivada pelo prazer. Daí que se apaixonem com facilidade, e com facilidade deixem de estar apaixonados, sendo que num só dia passam muitas vezes por uma mudança de sentimentos. Mas passar os dias juntos e conviver são coisas por eles desejadas, pois é assim que concretizam o propósito da sua amizade. Mas a amizade perfeita é a das pessoas de bem, que em matéria de virtude se parecem entre si. São efetivamente elas, que sendo o que são pessoas de bem em si mesmas, desejam umas às outras, de modo similar, o bem. Mas amigos por excelência são aqueles que desejam o bem dos amigos por amor desses mesmos amigos. Agem, pois, movidos por aquilo que esses amigos são em si mesmos, e não por acidente. A sua amizade, por conseguinte, perdura tanto tempo quanto o da duração da sua constância, como pessoas de bem. Ora, a virtude é estável. Cada um deles é bom. É-o, pura e simplesmente, e é-o em relação aos amigos. Pois as pessoas de bem são ao mesmo tempo boas, em sentido puro e simples, e úteis umas às outras. E do mesmo modo como são bons, são também reciprocamente agradáveis. São agradáveis, pura e simplesmente falando, e são-no também entre si,
pois cada pessoa tem como fonte de prazer ações próprias e outras afins. Ora, as ações das pessoas de bem são idênticas ou parecem ser entre si. É compreensível que uma amizade como essa seja estável, pois nela convergem todos os atributos próprios dos amigos. Toda a amizade tem efetivamente como motivo o que é bom ou o prazer, ambos considerados quer em sentido puro e simples, quer em relação àquele que ama, e processa-se segundo uma certa semelhança entre os amigos. Nessa amizade encontram-se reunidos todos os atributos já mencionados, isto é, os atributos pertencentes aos amigos em si mesmos. As outras formas de amizade são com efeito também semelhantes a essa, e o que é bom, pura e simplesmente, também é pura e simplesmente agradável. E aí temos, no mais alto grau, o que suscita o amor. Daí que o amor e amizade se encontrem, no mais alto grau e na forma mais excelente, entre esses amigos. Que amizades dessa sejam raras é algo compreensível, pois raros são homens como esses. Além disso, elas exigem ainda tempo e conveniência, pois, dilo o provérbio, não é possível conhecermos o outro sem termos consumido com ele todo o sal de que fala o ditado. Tampouco pode haver admissão no círculo da amizade, ou ter-se de fato amigo, sem a constatação de que reciprocamente se é digno de ser amado e de que existe uma inteira confiança mútua. Aqueles que são rápidos a construir relações de amizade pretendem, sem dúvida, ser amigos, mas não estão de fato a sê-lo. Têm ainda de ser dignos da amizade e ter disso conhecimento. De fato, o desejo da amizade pode brotar num instante, mas não uma amizade. 4. Uma amizade destas, tanto no concernente à duração, como ao resto, é, pois, perfeita. E a todos os títulos são os mesmos, ou similares, os benefícios que cada uma das partes recebe da outra, o que é timbre do comportamento entre amigos. A amizade, cujo motivo está no prazer, tem semelhanças com esta, pois as pessoas de bem agradam igualmente uma à outra. Quanto a quem tem, por motivo, a utilidade, ocorre com ela o mesmo, pois as pessoas de bem são também úteis uma à outra. Também nestes dois últimos casos, as amizades são mais duradouras, quando é o mesmo benefício. Prazer, por exemplo, que cada uma das partes obtém da outra. E além disso, quando a fonte é a mesma, como é o caso de uma amizade entre pessoas espirituosas. Não é, porém, esse o caso quando se trata do amante e da pessoa a quem ele ama, pois estes não encontram o seu prazer nas mesmas coisas. Um encontra-o na contemplação da pessoa amada, a pessoa amada nas atenções prodigalizadas pelo amante. Feneça, porém, o vício da juventude, e com ele fenece algumas vezes a amizade, pois um deixa de sentir prazer ao ver o outro, e o outro deixa de receber as atenções de que era alvo. Mas muitos, mesmo assim, permanecem amigos. É quando, de uma conveniência insistente, acaba por resultar a amizade recíproca dos caracteres semelhantes entre si. Mas aqueles cujas relações amorosas se fundam numa reciprocidade feita, não de prazer, mas de utilidade, são ainda menos amigos e durante menos tempo. Quanto à amizade cuja motivação se esgota no que é útil, essa desaparece com o desaparecimento do que é proveitoso. O que cada um desses amigos amava não era o outro, mas o que de útil do outro podia retirar. Quando, pois, se trata do prazer e do útil, a amizade que os tem como motivação pode existir entre dois homens perversos, ou entre um perverso e um bom, ou ainda entre um nem bom nem mau e outro bom
mal ou nenhuma coisa, nem outra. É óbvio, porém, que ser amigo do outro, por aquilo que o outro é em si mesmo, apenas os homens de bem o podem ser. Os maus, esses são incapazes de se alegrarem uns com os outros, a não ser que obtenham do outro um qualquer benefício. Além disso, a amizade entre pessoas de bem é a única a estar ao abrigo da calúnia, pois não é fácil crer no que alguém diga contra um amigo a quem pusemos à prova durante muito tempo. E é entre essas pessoas que se encontram a confiança mútua, a recusa permanente em prejudicar o outro, e todas as outras qualidades que são timbre de uma verdadeira amizade. Nas outras formas de amizade, pelo contrário, nada impede a eclosão de distúrbios de cariz oposto. Mas visto os homens chamarem igualmente amigos aqueles cuja amizade outro motivo não tem senão o útil, caso das cidades, que ao estabelecerem alianças militares entre elas, dão mostras de agir movidas pelo interesse, e aqueles cujo afeto recíproco visa apenas o prazer, caso das crianças. Visto isso, talvez devêssemos também nós chamar amigos a tais pessoas, com a ressalva de que existem várias formas de amizade, das quais uma é, em sentido primordial e estrito, a amizade das pessoas de bem enquanto tais, ao passo que as outras, só por similitude, são amizades. De fato, na medida em que possa haver alguma coisa boa ou parecida, as pessoas são amigas, pois o que é aprazível é um bem para os amantes do prazer. Essas amizades estão, porém, longe de coincidir entre si. Não são o interesse e o prazer unidos que levam as pessoas a fazer amigos, pois raramente surgem unidas as coisas cuja ligação só acidentalmente ocorre. Uma vez assim estabelecida a distinção entre essas diferentes formas de amizade, a ilação surge. Os homens perversos, ao serem amigos, são-no movidos pelo prazer ou pelo interesse, no que se parecem uns com os outros. Os homens de bem, esses pelo contrário, são amigos por amor do que cada um dos outros é em si mesmo. Isto é, são amigos sendo aquilo que são bons. Por conseguinte, são estes últimos que são amigos, no sentido rigoroso da palavra, enquanto os outros só o são acidentalmente, e na medida em que com estes se parecem. 5. Ora, assim como quando se trata das virtudes, chamamos bons a uns pelo seu estado e a outros pela sua atividade, assim também ocorre o mesmo quando se trata da amizade. Com efeito, uns, vivendo juntos, são motivo de alegria mútua e artífices do bem recíproco, outros que dormem ou habitam em locais afastados não têm essas atividades ditadas pela amizade, mas estão dispostos a tê-las, pois não é a amizade, em sentido puro e simples, que é dissolvida pela distância, mas é a atividade em que ela se exprime que cessa. Se, porém, a ausência se torna longa, então é a amizade que, assim parece, cai no esquecimento. Daí o dito: Longos silêncios têm dissolvido inúmeras amizades. Quanto aos anciãos e às pessoas de caráter acerbo, não se vê que sejam dadas à amizade. Reduzida é neles a faceta do prazer, e ninguém se sente capaz de gastar os dias com uma pessoa cuja companhia é penosa ou simplesmente desagradável, pois a natureza tende, sobretudo, e de modo manifesto, a evitar o que molesta e a demandar o que agrada. Quanto àqueles que se acolhem reciprocamente, mas não vivem juntos, parecem-se mais com pessoas bem intencionadas do que com amigos. Nada é, com efeito, tão próprio dos amigos como o viver em comum, pois, enquanto os necessitados anseiam por auxílio, os afortunados, mesmo eles, aspiram por uma vida em comum, pois uma vida solitária quadra muito menos com eles do que com quaisquer outros. Mas é impossível aos homens
viverem uns com os outros, a menos que sejam reciprocamente agradáveis, e se alegrem com as mesmas coisas. O que assim parece é a essência da amizade entre camaradas. A amizade, por excelência, é, pois, a todos os homens de bem, como já foi dito várias vezes. Reconhece-se, com efeito, isto é digno de ser amado e escolhido, o que é pura e simplesmente bom ou agradável, mas só é digno de ser amado e escolhido, no caso particular de uma pessoa, o que para ela é bom ou agradável. Ora, o homem bom é amado e preferido pelo homem bom por essas duas razões simultaneamente. Mas, se o amor denota ser um sentimento e a amizade um estado, é porque o amor pode dirigir-se mesmo aos seres inanimados, enquanto a amizade recíproca, essa supõe uma decisão. Ora, a decisão provém de um estado. E desejar coisas boas aos amigos por amor desses amigos é algo que é ditado não por uma emoção, mas por um estado. Além disso, ao amarmos o nosso amigo, estamos a amar o que é bom para nós mesmos, pois o homem bom, ao tornar-se um amigo, torna-se um bem para o seu amigo. Cada um deles, portanto, ama o que é bom para si mesmo, e concomitantemente, retribui, num registro de igualdade, o que do outro recebe, um desejo de bem e em prazer. Lá reza de fato o ditado: A amizade é uma igualdade. Ora, estas coisas são, no mais alto grau, apanágio da amizade dos homens bons. 6. Por outro lado, entre os de caráter acerbo e os de idade, a amizade vai escasseando à medida que eles se vão tornando mais taciturnos e menos capazes de se alegrarem com o convívio dos encontros. Com efeito, é sobretudo a alegria do convívio que, assim parece, exprime a amizade criada e faz nascer uma amizade nova, motivo pelo qual os jovens se tornam rapidamente amigos, mas não os idosos, pois não nos tornamos amigos daqueles cuja companhia não nos proporciona alegria. O mesmo se pode dizer dos de caráter acerbo. É verdade que uns e outros são pessoas mutuamente benevolentes, desejam de fato o bem uns aos outros, e em caso de necessidade auxiliam-se reciprocamente, mas dificilmente contam como amigos, porque não passam um dia juntos, nem sentem alegria no convívio, coisas que assim parece caracterizam a amizade. Ser amigo de muitas pessoas, mantendo com todas uma amizade perfeita, não é possível. Tal como não é possível estar-se sensualmente apaixonado por muitas pessoas ao mesmo tempo, pois, exprimindo-se o desejo sensual, como excesso tende naturalmente para uma só pessoa, e que muitos, em simultâneo, agradem intensamente ao mesmo indivíduo, não é coisa fácil, tal como, sem dúvida, não é fácil encontrar muitos homens bons. É necessário também adquirir experiência no trato com o outro e criar uma relação familiar, o que é extremamente difícil. Mas, se o motivo é útil ou o prazer, então é possível agradar a muitos, pois são numerosos os que afinam pelo mesmo diapasão, e os serviços prestados pouco tempo exigem. Destas duas espécies de amizade, a que tem por motivo o prazer é ainda assim o que mais se parece com a verdadeira amizade, pelo menos quando há sintonia nos prazeres trocados e ambos se alegram entre si ou com as mesmas coisas, como é o caso das amizades entre os jovens, pois há nelas uma generosidade maior, própria da liberdade, pelo que são diferentes da amizade, motivada pelo útil, própria dos espíritos mercantis. Quanto aos bafejados da fortuna, não é de amigos úteis que eles necessitam, mas de amigos agradáveis, pois desejam usufruir de um certo convívio, e ainda que possam suportar por pouco tempo o que é doloroso, nenhum só o poderá fazer continuamente.
caso esse em que até mesmo o próprio bem, se doloroso, se torna insuportável. Essa é a razão que leva os bafejados da fortuna a procurarem amigos que sejam agradáveis, com a exigência acrescida de serem também bons. Bons para eles, bafejados da fortuna. Terão assim reunidos nesses amigos todas as qualidades que os amigos devem possuir. Aqueles que ocupam lugares de autoridade denotam ter grupos separados de amigos. Uns são-lhes úteis e outros agradáveis. Mas, raramente as mesmas pessoas desempenham ambos os papéis. Com efeito, não procuram para amigos aqueles que são simultaneamente agradáveis e virtuosos, nem aqueles cuja utilidade pudesse servir nobres propósitos. Pretendem, sim, que uns sejam pessoas espirituosas quando desejam prazer e que outros sejam hábeis quando se trata de executar as suas ordens. Ora, essas são qualidades que só raramente se encontram reunidas na mesma pessoa, que na pessoa do virtuoso existe o homem simultaneamente agradável e útil, já o dissemos. Mas um tal homem não se torna amigo de quem ultrapassa hierarquicamente, a não ser que este ultrapasse na virtude. Caso contrário, por ser inferior, não pode estabelecer proporcionalmente a igualdade. Mas homens dessa fibra não se encontram com facilidade. Ora bem, as amizades de que temos falado implicam uma igualdade, pois ambas as partes obtêm reciprocamente os mesmos benefícios e desejam mutuamente a mesma coisa, ou permutam uma coisa por outra. Por exemplo, prazer por utilidade. Mas, dissemo-lo já, são amizades de uma ordem inferior e menos duradouras. Em virtude, porém, da semelhança e da dissemelhança que mantêm em relação a mesma coisa, são tidas como se fossem e não fossem amizades. Se vistas do ângulo da semelhança entre elas e a amizade fundada na virtude, são tidas como amizades, pois uma supõe o prazer e a outra a utilidade, características próprias também da amizade fundada na virtude, mas se vistas na perspectiva de que a amizade fundada na virtude é irrepreensível e estável, enquanto elas mudam rapidamente, além de muitas outras diferenças, deixam de ser tidas como amizades, em virtude dessa dissemelhança entre elas e a amizade virtuosa. 7. Mas há uma outra forma de amizade, a que supõe a superioridade de uma das partes em relação à outra. Por exemplo, a amizade do pai pelo filho, e geralmente a de uma pessoa mais velha por uma mais nova, a do marido pela mulher, e a de não importa que dirigente pelo subalterno. Essas amizades diferem também entre si. A dos pais pelos filhos não é a mesma que a dos governantes pelos governados, nem tampouco a do pai pelo filho. É idêntica à do filho pelo pai, nem a do marido pela mulher é idêntica à da mulher pelo marido. Cada uma dessas pessoas tem, de fato, uma virtude e uma função diferentes. Como diferentes são também as razões pelas quais amam. Daí resulta, pois, uma diversidade nos modos de amar e nas amizades. Nessa diversidade, por conseguinte, não é o mesmo o que cada um recebe do outro, nem nenhum deles deve pretender que o seja. Mas, sempre que os filhos façam pelos pais o que importa fazer por quem nos trouxe ao mundo, e os pais façam pelos filhos o que pelos filhos importa fazer, sempre que isso aconteça, estável e virtuosa será a amizade. Mas, em todas as amizades que repousam numa superioridade, o amor também deve ser proporcional, isto é, aquele que é melhor deve ser mais amado do que ama, e similarmente, deve-o ser também aquele que é mais útil, bem como em cada um dos outros casos, aquele que é superior, quando há de fato correspondência proporcional entre o amor e os méritos. Estabelece-se, de algum modo, a igualdade, tida como timbre da amizade. Não é, contudo, do mesmo modo
que a igualdade é vista em matéria de justiça e em matéria de amizade. Em matéria de justiça, a igualdade é fundamentalmente a que guarda proporcionalidade em relação aos méritos, e só num sentido secundário, o que é relativo à quantidade. Em matéria de amizade, pelo contrário, o igual em quantidade é o sentido primeiro, e o igual proporcionalmente aos méritos não é senão o sentido secundário. Isso torna-se óbvio quando se registra uma acentuada disparidade entre as pessoas a respeito da virtude, ou do vício, ou da riqueza, ou de qualquer outra coisa. As pessoas não só deixam de ser amigas, como nem mesmo pensam que deveriam sê-lo. Isto é particularmente evidente no caso dos deuses, cuja superioridade em toda a espécie de bens é inexcedível. Mas constatamo-lo também quando se trata dos reis, aos que são a raia miúda. Nem sequer a mais tênue ideia aflora de poderem ser seus amigos. Tal como aos desprovidos de todo o mérito, não lhes ocorre serem amigos dos que mais se distinguem em excelência ou em sabedoria. Ora, não é possível neste gênero de coisas fixar com rigor o limite até onde os amigos podem continuar amigos. Percam-se embora muitas coisas, e a amizade persiste. Cabe-se, porém, mais e mais. A distância entre um e o outro, a semelhança da distância entre o Deus e um homem, e a amizade extingue-se. Daí emerge uma intricada questão. Poderão realmente os amigos desejar aos amigos os bens mais excelentes, como, por exemplo, serem deuses? Acontecesse isso, e os amigos deixariam de ter amigos, e desde logo deixariam de ter bens, pois os amigos são bens. Se, pois, com razão, foi dito que o amigo deseja o bem ao seu amigo por amor do amigo, então este deveria, seja ele o que for, permanecer o que é. Com efeito, é permanecendo um homem que o outro lhe desejará os bens mais excelentes, mas talvez não todos, pois é sobretudo para si próprio que cada um deseja o bem. 8. A maior parte dos homens, movidos pelo amor das honras, dão mostras aos olhos de quem os observa, de que proferem ser amados a amar. Essa é a razão pela qual eles amam os bajuladores, pois o bajulador é um amigo que ocupa, ou finge ocupar, uma posição subalterna e simula amar mais do que é amado. Ora, ser amado é tido como próximo de ser honrado, e ser honrado, para a massa dos homens, é o grande objetivo. Mas essas pessoas dão a impressão de escolher a honra, não por ela mesma, mas por acidente. Efetivamente, a alegria da massa dos homens está nas honras que recebe dos poderosos, e tem como motivação a esperança. Esperam, de fato, obter desses poderosos aquilo de que possam vir a ter necessidade. Alegram-se assim com as honras, como se elas fossem uma garantia do benefício que esperam. Por outro lado, aqueles que desejam ser honrados por pessoas virtuosas e conhecedoras visam confirmar a opinião que de si mesmos têm. Alegram-se, por conseguinte, com as honras, porque confiando no julgamento dos que dizem serem eles homens de bem, creem que o são. Pelo contrário, do amor com que se é amado emana a alegria. Daí, admitirmos que ser amado é preferível a ser honrado, e que a amizade é desejável por ela mesma. Mas a amizade parece consistir mais em amar do que em ser amado. Mostram-nos bem as mães, com a alegria que põem no seu amor. Algumas entregam, com efeito, os filhos aos cuidados de amas de leite, e amam-nos, sabendo que são seus filhos, sem contudo pretenderem, se ambas as coisas simultaneamente não forem possíveis, ser amadas em troca. A elas parece-lhes suficiente vê-los e desenvolver-se bem, e ama-nos mesmo sem eles, em virtude da sua ignorância. Nem uma partícula lhes prestam
do preto devido à sua mãe. Ora, consistindo a amizade, sobretudo em amar, indo o nosso louvor para aqueles que amam os amigos, tem-se como admissível que a virtude dos amigos consiste em amar. Deste modo, aqueles em quem está presente esse sentimento, estando-o em proporção com o mérito do amigo, são amigos estáveis. Como estável é a sua amizade. Essa é, mais do que qualquer outra, a maneira segundo a qual mesmo os desiguais poderão vir a ser amigos, pois é desse modo que podem ficar em pé de igualdade. Ora, a igualdade e a semelhança é amizade, ou particularmente a semelhança dos que são semelhantes na virtude, pois, sendo estáveis em si mesmo, estáveis também permanecem nas suas relações mútuas. Além disso, não só não pedem nem prestam serviços aviltantes, como até mesmo, pelo contrário, os impedem. É com efeito timbre dos homens de bem não se entregarem ao erro e coibirem-se de ser, para os amigos, estímulo para o desvio. Em contraste com eles, os maus não têm estabilidade. De fato, nem mesmo a eles próprios permanecem sempre semelhantes, e as relações de amizade que estabelecem entre si pouco tempo duram, comprazendo-se cada um com as más qualidades do outro. Mas aqueles cuja amizade se funda no útil ou no agradável permanecem fiéis mais tempo, tanto quanto durar a sua capacidade de reciprocamente proporcionarem prazeres ou proveitos. Segundo parece, é sobretudo a amizade fundada no útil, aquela que nasce entre pessoas contrárias. Por exemplo, a amizade de um pobre por um rico, ou a de um ignorante por um sábio. De fato, uma pessoa carente de uma coisa desejada está pronta a dar em troca para a obter outra coisa. Podíamos, a esse respeito, trazer à colação o exemplo do amante e da pessoa amada, isto é, o de uma pessoa bela e de uma pessoa feia, razão pela qual os amantes, de modo manifesto, são por vezes ridículos, quando pretendem ter direito a ser tão amados quanto amam. Inspirassem eles o amor que inspira a pessoa que ama, e poderia justificar-se a sua pretensão, mas não sendo assim, a pretensão é ridícula. Mas talvez não seja por ser contrário, que o contrário tende para o seu contrário. Talvez isso aconteça apenas por acidente, dado que o desejo aspira ao justo meio termo, pois é isso que é bom. Por exemplo, para o seco não é tornar-se úmido que é bom, mas atingir o justo meio termo, o mesmo com o quente e com tudo o mais. Pois bem, a essas considerações alheias, como são ao nosso propósito, deixemo-las de lado. 9. Como foi dito no princípio, a amizade e a justiça, segundo parece, têm a ver com os mesmos objetos e envolvem as mesmas pessoas. Efetivamente, em uma qualquer associação, parece haver uma certa forma de justiça e também de amizade. Pelo menos, os homens chamam amigos os seus companheiros de navegação e aos seus companheiros de armas, bem como aos seus co-associados nas outras formas de associações. Além disso, o fortalecimento da sua associação repercute-se na fundura da sua amizade, e isso determina também a amplitude do que entre eles é justo. E o provérbio: Entre amigos, os bens são comuns. É correto, pois a amizade exprime-se no por em comum. Mas se entre irmãos ou companheiros tudo é comum, o mesmo já não se passa com outros, entre os quais o comunitário é limitado, muitos nos casos, pouco noutros, porque também as amizades diferem entre si, tendo umas mais fundura que outras. Mas há também diferenças a ter em conta no concernente aos imperativos da justiça, pois os imperativos referentes às relações pais-filhos diferem dos referentes às relações entre irmãos,
como os referentes às relações entre companheiros diferem dos referentes às relações entre cidadãos. E similarmente, no que respeita às outras formas de amizade. Assim, diferentes são também, segundo os casos, os atos de justiça, cometidos em relação a cada uma dessas classes de associados. A gravidade de tais atos acentua-se quando a injustiça é perpetrada em relação àqueles que são amigos. Por exemplo, despojar do seu dinheiro a um companheiro é mais repugnante que despojar um concidadão. Recusar socorrer um irmão, mais grave que não socorrer um estrangeiro. Agredir o pai, mais abjeto que agredir uma qualquer outra pessoa. É natural que com a amizade cresça também a justiça, tendo em conta que uma e outra envolvem as mesmas pessoas e cobrem uma área igual. Por outro lado, todas as associações não são, por assim dizer, senão parcelas da comunidade política. De fato, se as pessoas se associam, é porque visam um determinado interesse e propõem-se adquirir uma ou outra das coisas necessárias à vida. Também, a comunidade política, tanto na sua origem, quando se constituiu, como subsequentemente, ao perdurar, tem por motivo, assim parece, o interesse. É com efeito o interesse comum, o visado pelos legisladores, para os quais é justo o que serve o interesse de todos. Por conseguinte, as outras associações é aos seus interesses particulares que aspiram. Os navegadores, por exemplo, almejam pelos proventos da navegação, dinheiro ou outra coisa afim. Os companheiros de armas, pelos proventos da guerra, riquezas, vitória, a posse de uma cidade desejada. E o mesmo ocorre com os membros de uma tribo ou de um demo. Algumas associações, porém, parecem nascer tendo como móvel o prazer. É o caso, por exemplo, das que congregam os membros de um tiazo ou de um clube social, de que o objetivo é, respectivamente, oferecer um sacrifício ou promover encontros de convívio. Mas todas essas associações afiguram-se-nos subordinadas à comunidade política, pois esta não se move tendo em vista o interesse momentâneo, mas sim o que é útil à vida na sua totalidade. Eles, aos membros do demo, que oferecem sacrifícios e promovem reuniões ad hoc, prestam assim aos deuses as honras devidas e, concomitantemente, proporcionam a si mesmos recreações deleitantes. De fato, os sacrifícios antigos e ajuntamentos afins ocorrem, de modo manifesto, depois das colheitas, como oferta das primícias, pois é essa a altura em que o ócio é maior. Todas essas associações manifestam-se, pois, como partes da comunidade política, e as diferentes amizades subjacentes a tais associações resultam das diferenças existentes entre estas. 10. Há 3 formas de regimes políticos, e como suas adulterações, um número igual de desvios. Tais formas são a realeza, a aristocracia e, em terceiro lugar, a que se funda na qualificação patrimonial, e cujo nome deveria ser timocracia, ainda que a maior parte das pessoas tenha o hábito de lhe chamar república. Das 3, a melhor é a realeza, a pior, a timocracia. O desvio da realeza é a tirania. Ambas, com efeito, são monarquias, mas diferem profundamente entre si. O tirano procura apenas os seus interesses pessoais. O rei, os interesses dos seus súditos. De fato, um rei não é um rei se não for autossuficiente e superior em todos os bens. Ora, um rei assim de nada necessita que já não possua, e por isso os interesses por si visados não serão os seus, mas os dos seus súditos. Se assim não for, não passará de um rei de extração. A tirania, essa está nos antípodas da realeza, pois o tirano não procura outro bem, senão o seu, e é manifesto, no seu caso, ser ela o pior regime. Ora,
O que há de pior tem como seu contrário o que há de melhor. Da realeza pode passar-se a tirania, pois esta é uma perversão daquela, e o mau rei torna-se um tirano. A aristocracia essa desemboca numa oligarquia, devido à maldade dos governantes, que distribuem o que pertence às cidades, sem levarem em conta o mérito, e chamam a si todos os bens, ou a maior parte deles, e atribuem as magistraturas sempre aos mesmos, no que ao seu enriquecimento conta no mais alto grau. Por conseguinte, o governo está nas mãos de poucos e corruptos, em vez de pertencer aos mais aptos. A democracia dá lugar à democracia, pois trata-se de regimes confinantes, na medida em que a democracia, também ela, aspira a ser o governo da maioria, e nela são tidos como iguais todos os que possuem qualificação patrimonial. A democracia, por sua vez, é o menos mal dos desvios, pois só, de modo diminuto, se afasta da forma suposta pela República. Eis, pois, as transformações que mais afetam esses regimes políticos, pois as mutações em causa são as mais pequenas e mais fáceis. Símiles ou, em certo sentido, modelos dessas constituições podem ser encontrados também nas comunidades domésticas. De fato, a relação pai-filhos reveste a forma de uma realeza, pois a solicitude paterna é no cuidado pelos filhos que se exprime. Daí que Homero atribua a Zeus o nome de pai, pois a realeza tem como ideal ser um poder paternal. Entre os persas, contudo, a autoridade do pai é tirânica, pois trata os filhos como se fossem escravos. Tirânica é também a relação senhor-escravos. São os interesses do senhor os que nela fazem lei. Ora, se uma autoridade deste tipo está visivelmente dentro das normas, já não o está a que caracteriza a concepção persa, que é errônea, é que onde as pessoas envolvidas são diferentes, devem ser diferentes as formas de autoridade. A relação marido-mulher manifesta-se como aristocracia. A autoridade exercida pelo marido tem como fundamento a sua dignidade, e como esfera de ação as coisas que compete ao homem ordenar, deixando para a mulher os trabalhos que à mulher pertencem. Se, contudo, o marido estende a sua dominação a todas as coisas, transforma a comunidade conjugal numa oligarquia, pois, ao agir assim, não tem em conta a dignidade como fundamento da sua superioridade. Algumas vezes, contudo, são as mulheres que ordenam. Acontece isso quando são herdeiras. Nesse caso, a sua autoridade não decorre de uma virtude, mas repousa na riqueza e no poder, tal como acontece nas oligarquias. A comunidade dos irmãos, essa parece-se com uma timocracia, pois entre eles há igualdade, exceto na medida em que diferem na idade. Esse é o motivo por que, no caso de essa diferença ser grande, a amizade que os une deixa de ser fraternal. Quanto à democracia, encontramos-la principalmente nas casas sem amos, pois lá todos estão em pé de igualdade, mas também naquelas onde o chefe é fraco e cada um age livremente. 11. Em consonância com cada um dos regimes políticos, emerge, evidentemente, uma forma particular de amizade na medida em que dele emerge também a justiça correspondente. A amizade de um rei pelos súditos reside na superioridade real dos benefícios concedidos, pois um rei faz bem aos súditos se, sendo ele mesmo bom, cuida efetivamente deles para assegurar o seu bem-estar, como um pastor cuida das ovelhas. Daí que Homero tenha chamado Agamenon pastor do povo. A amizade paterna é também do mesmo gênero, mas difere por ultrapassar a do rei na grandeza dos benefícios. Um pai é efetivamente responsável pela existência dos filhos, vista como o maior dos dons, bem como pela sua criação e educação, méritos que, aliás, se atribuem também aos antepassados.
E é por natureza que o pai tem autoridade sobre os filhos, os antepassados sobre os descendentes, o rei sobre os súditos. Todas essas são amizades que implicam uma superioridade. É por isso que os pais são também honrados. Por conseguinte, entre pessoas cujas relações são desse tipo, o que é justo não é que o tratamento de cada um seja idêntico, mas sim de acordo com os méritos individuais, como é o caso também da amizade. A amizade entre marido e mulher é a mesma que existe em regime aristocrático, pois a sua medida é a dignidade pessoal. Ao melhor o bem maior, a cada um o que se coaduna com cada um. Passa-se também o mesmo quando se trata da justiça. A amizade entre irmãos, por sua vez, é semelhante à que existe entre camaradas. São com efeito iguais e da mesma idade, e entre pessoas assim há, na maior parte dos casos, afinidade nos sentimentos e no caráter. Semelhante à amizade de fraternal é a amizade que se verifica numa democracia, pois trata-se de um regime onde os cidadãos se pretendem iguais e honestos. O poder é, portanto, por eles partilhado e exercido em pé de igualdade. Assim, pois, também acontece com a amizade. Mas, nos casos de desvios, a uma justiça reduzida a quase nada, corresponde uma amizade, também pela ínfima, que atinge o grau mais baixo, na forma do regime mais pervertido. Em regime de tirania, a amizade ou não existe ou está reduzida ao mínimo. De fato, nos regimes onde não existe nenhum interesse comum entre as pessoas, é esse. Aqui, o caso do governante e do governado. Também não existe amizade alguma, pois a justiça tampouco existe. O que, nessas circunstâncias, se passa, tem algo de parecido com o que ocorre na relação do artista com o instrumento de trabalho, da alma com o corpo, do senhor com o escravo. Todos esses instrumentos podem ser alvo dos cuidados dos seus utilizadores, mas não pode haver amizade por objetos inanimados, nem uma relação de justiça. Tampouco pode havê-las quando se trata de um cavalo ou de um boi, ou então de um escravo enquanto escravo. Isto porque entre um escravo e o seu senhor nada em comum existe. Com efeito, enquanto um escravo é um instrumento animado, o instrumento é um escravo inanimado. Por conseguinte, a amizade por ele, enquanto escravo, é uma impossibilidade, mas já não o é enquanto homem. Parece de fato ser exequível uma certa relação de justiça entre não importa que homem e não importa que outro ser capaz de coparticipar na lei e de ser parte num contrato, pelo que a amizade, na medida em que esse ser é um homem, é igualmente possível. Assim, pois, enquanto nas tiranias as amizades e a justiça se reduzem a pouca coisa, nas democracias, pelo contrário, desempenham um papel de máxima importância, porque onde os cidadãos são iguais, muitos são os interesses em comum. 12. Por conseguinte, como já dissemos, toda amizade implica uma comunidade. Poder-se-ia, contudo, considerar como exceções a amizade entre familiares e a amizade entre camaradas. São antes as amizades entre concidadãos, entre membros de uma mesma tribo, entre companheiros de navegação, etc. São essas amizades que mais se parecem com as amizades numa associação, pois manifestamente repousam num determinado contrato. Poder-se-ia incluir também nesse grupo a amizade entre o anfitrião e o hóspede. Se é manifesto que a amizade entre familiares assume múltiplas formas, não é menos manifesto depender ela da amizade paternal. Os pais amam, com efeito, os filhos, como parte deles mesmos, e os filhos amam os pais, como a gênese de onde procedem. Mas é maior a segurança com que os pais sabem que são eles a procedência dos filhos, do que a segurança com que estes sabem proceder dos pais. E o vínculo que liga o progenitor ao progênito é vivido mais profundamente por aquele do que por este. É que o produto pertence ao produtor.
Assim, um dente, um cabelo, não importa o que, aquele que o tem. Mas o produtor não pertence ao produto, ou se pertence, é num grau menor. E o afeto dos pais pelos filhos, mais do que o dos filhos pelos pais, tem mais tempo para se afirmar. Mal os filhos nascem, são logo amados pelos pais, enquanto estes só começam a ser amados por aqueles com o passar do tempo, com o despertar neles da consciência ou pelo menos da percepção. Das considerações feitas, emergem com clareza as razões pelas quais o amor pelos filhos é mais forte nas mães do que nos pais. Os pais amam, pois, os filhos como a si mesmos. Cada ser que deles procede é efetivamente como um outro si mesmo. Em estado separado, os filhos amam os pais porque deles nascem. Os irmãos, esses amam-se entre si, porque nascidos dos mesmos pais. Efetivamente, a identidade das suas relações com os pais torna-os idênticos entre si. Tem origem aí a expressão como ser do mesmo sangue, da mesma cepa, e outras semelhantes. Os irmãos são, portanto, de algum modo, os mesmos seres, embora encarnados em indivíduos distintos. Contribuições de peso para a amizade recíproca entre eles são serem criados em comum e serem idades aproximadas. Por quê? Dois da mesma idade. Comprazem-se. E é a vida em comum que gera a camaradagem. É por isso que a amizade entre irmãos é semelhante à amizade entre camaradas. Quanto aos primos e aos outros membros da família, os vínculos entre eles derivam dos vínculos que unem os irmãos entre si, porque descendem dos mesmos antepassados. Alguns sentem-se estreitamente unidos, outros como estrangeiros, segundo a proximidade ou o afastamento do antepassado comum. A amizade votada aos pais pelos filhos, tal como a votada aos deuses pelos homens, é uma amizade do tipo da que se pode ter pelo que é bom e superior. Os pais fazem de fato pelos filhos as maiores coisas, ao dar-lhes a existência, a criação e desde o nascimento a educação, rica em prazer e utilidade. Essa amizade entre pais e filhos supera, assim, o afeto que pode unir pessoas estranhas. Superioridade tanto mais acentuada quanto mais partilhada é, entre pais e filhos, a vida em comum. A amizade entre irmãos. Essa oferece-nos os traços característicos da amizade entre camaradas, sobretudo se camaradas virtuosos, ou, de um modo geral, entre pessoas com interesses afins. Trata-se de uma amizade tanto mais forte quanto mais estreitos são os vínculos do afeto que unem os irmãos desde o nascimento, tanto mais forte ainda quanto é certo ser naqueles que procedem dos mesmos pais. Foram criados juntos e receberam a mesma educação, que se encontram os traços de caráter mais afins. E a prova do tempo é, aqui, a mais longa e a mais segura. As marcas da amizade encontram-se também nos restantes familiares, mas aí os graus do parentesco determinam proporcionalmente os graus da amizade. A amizade entre marido e mulher apresentam-se-nos como determinada pela natureza. O ser humano tende, com efeito, por natureza, mais ainda do que a formar uma comunidade política, a formar um casal. Isso na medida em que a família é anterior à cidade e mais necessária do que ela, e na medida ainda em que, entre os animais, a procriação é uma coisa mais comum do que o instinto societário. Ora, enquanto a vida em comum dos outros animais se esgota na procriação, não é a procriação o único motivo que leva o homem e a mulher a coabitarem. Coabitam porque têm em vista a satisfação de todas as necessidades da vida. Há, efetivamente, desde o princípio, uma repartição das tarefas. Umas são as do homem, outras as da mulher. Ajudam-se assim mutuamente, pondo as capacidades de cada um ao serviço da obra comum. É por isso que podemos constatá-lo. Na amizade conjugal, o útil se junta ao agradável. Amizade que pode também repousar na virtude, quando ambos são pessoas honestas.
porque cada um tem a sua maneira própria de ser virtuoso, o que pode ser uma fonte de alegria recíproca. E há ainda os filhos, habitualmente vistos como um traço de união, porque um casal que não os tenha mais rapidamente se dissolve. Os filhos são, com efeito, um bem comum aos dois, e o comum une. Interrogarmos-nos acerca de como deve ser a conduta do marido com a mulher, e em geral, a de um amigo com outro amigo, equivale a uma interrogação formulável nestes termos: como podem eles conduzir a sua vida de um modo reciprocamente justo? É que uma conduta justa em relação a um amigo, a um estrangeiro, a um camarada e a um condiscípulo não é manifestamente a mesma em cada uma dessas relações. 13. Ora, como já se disse no princípio, há 3 formas de amizade, e em cada uma delas há amigos que o são no registro de igualdade, e outros no registro que supõe a superioridade de um deles. É possível, com efeito, não só haver homens bons que se tornam amigos, como haver um homem melhor que se torna amigo de um outro menos bom. O mesmo pode dizer-se da amizade, cuja motivação reside no prazer ou no interesse, pois é uma amizade onde os amigos podem ou não ser iguais na reciprocidade dos benefícios. Sendo isto assim, as pessoas iguais devem, agindo segundo a igualdade, pôr esta em prática no seu amor e nas outras coisas, enquanto as pessoas desiguais devem dar em troca as formas de superioridade, o que com estas está em proporção. As acusações e as recriminações surgem unicamente, ou pelo menos principalmente, na amizade fundada na utilidade, e é compreensível que assim seja. De fato, aqueles que vivem uma amizade baseada na virtude estão desejosos de fazer bem uns aos outros, pois isso é próprio da virtude e da amizade. Mas rivalizarem assim no bem não os leva nem a proferir acusações, nem a envolver-se em querelas. Ninguém se insurge, com efeito, contra quem o ama e lhe faz bem, mas pelo contrário, se tem sensibilidade, paga na mesma moeda. E o que se excede no bem, ao atingir o que almeja, de nada acusará o amigo, pois ambos aspiram ao bem. As querelas, essas, pouco ocorrem entre amigos que o são pelo prazer, porque é juntos que ambos obtêm o objeto do seu desejo, dado comprazerem-se em passar o tempo juntos. E seria mesmo manifestamente ridículo quem censurasse o amigo por já não o satisfazer, sendo livre como é para passar ou não os dias com ele. Pelo contrário, a amizade fundada na utilidade é atreita a querelas. É o porquê subjacente às relações desses amigos está o móvel do interesse, e por isso pedem sempre tais. Pensam que têm sempre menos do que deviam ter, e censuram o outro por não obterem tanto quanto pedem, e ao qual a sua dignidade lhes dá direito. E os benfeitores não podem satisfazer todos os pedidos dos carentes. Ora, assim como o que é justo é de 2 espécies, o que por um lado não está escrito, e por outro o que diz a lei, de 2 espécies também parece ser a amizade fundada na utilidade, a moral e a legal. Deste modo, as acusações surgem, sobretudo, quando a espécie de amizade que se invoca na altura da dissolução da relação é diferente da que presidiria no seu início. A amizade legal é, por seu lado, a que assenta em cláusulas explícitas, das 2 espécies em que se divide. Uma, a estritamente mercantil, implica a troca de mão a mão. A outra, mais liberal, dilata o tempo do pagamento, sem contudo prescindir do caráter contratual, vinculativo, da mercadoria a receber e do preço a pagar. Nesta amizade, a dívida é clara e não ambígua, mas no adiantamento da paga contém um elemento efetivo. Por esse motivo, em alguns sítios, não são permitidas ações judiciais que visem sancionar tais débitos, partindo-se do princípio de que quem estabelece uma troca na base da confiança,
deve suportar a consequência daí resultantes. A amizade moral, essa não assenta em cláusulas explícitas, mas deixa supor que o dom ou qualquer outro serviço são proporcionados a título amigável, ainda que o doador espere receber em troca o equivalente, ou mesmo mais, como alguém que não fez um dom, mas concedeu um empréstimo. Ora, se os termos da dissolução do convênio não correspondessem aos que tinham presidido a sua celebração, surgem as recriminações. Situações dessas devem-se ao fato de todos os homens, ou a maior parte deles, aspirarem ao belo, mas escolherem o útil. Ora, se é do domínio do belo fazer o bem desinteressadamente, é da esfera do útil receber benefícios. Por conseguinte, deve-se podendo retribuir o equivalente do que se recebeu, fazendo-o voluntariamente, porque de ninguém, contra a sua vontade, se deve fazer um amigo. É-nos necessário proceder como se no princípio tivéssemos cometido um equívoco e recebido um benefício de quem não devíamos receber, pois não se tratava de um amigo, nem de uma pessoa que, ao agir como agiu, pudesse ter sido motivada pela beleza do gesto. Impõe-se-nos, pois, solucionar a questão como se, ao recebermos o benefício, o tivéssemos recebido a partir de cláusulas explícitas. E nisto se concordará em reembolsar, caso se possa. Se não o pudermos, então o doador não alimentará a expectativa do reembolso, ao qual estamos, por consequência, obrigados se estiver dentro das nossas possibilidades. Mas é logo no princípio que devemos examinar de quem recebemos um benefício e em que condições o recebemos, a fim de vermos se podemos ou não aceitá-lo. Questão disputada é essa. O valor de um benefício deve ser calculado pela utilidade que dele retira aquele que o recebe, sendo essa a base do cálculo para o reembolso, ou deve-se antes ter em conta o seu custo ao doador? Os beneficiados dirão que os benefícios por eles recebidos eram para os benfeitores, coisa de pouca monta, e que teriam podido recebê-los de outras pessoas, e dizendo isso minimizam a importância do benefício. Os benfeitores, esses pelo contrário, evocarão a importância do benefício concedido, que mais ninguém estaria em condições de conceder, mesmo numa situação periclitante e crítica. Ter-se-á então de dizer que quando se trata de uma amizade fundada na utilidade, a medida do reembolso é o lucro do beneficiado? É este efetivamente quem pede, enquanto o benfeitor vai em sua ajuda, levado pela ideia de que com isso obterá, numa medida igual, a amizade do outro. Assim, a grandeza do benefício concedido corresponde à grandeza do lucro retirado pelo beneficiado, e este, por conseguinte, deve reembolsar o outro, contanto quanto dele recebeu, ou mesmo mais, o que é mais belo. Nas amizades fundadas na virtude, pelo contrário, não há lugar para recriminações, e a medida a havê-la será ditada pela decisão do benfeitor. Efetivamente, a força soberana determinante da virtude e do caráter é na decisão que reside. 14. Há também diferendos nas amizades marcadas pela superioridade de um dos dois amigos, porque cada um deles pretende obter mais do que o outro. Ora, quando essa pretensão se manifesta, a amizade dissolve-se. O mais virtuoso pensa com efeito ser apropriado, caber-lhe a ele a parte maior, pois é normal ser essa a parte que se atribui àquele que é bom. E o mesmo se passa também com a pessoa que é a mais útil. Com efeito, segundo se diz, o homem inútil não tem direito a uma parte igual. De fato, se os lucros que se retira da amizade não correspondem à importância do trabalho feito, o resultado é um serviço público, não uma amizade. Pensam que numa amizade deve ocorrer o mesmo que ocorre numa sociedade financeira, onde recebem mais os associados, que entraram com uma parte maior do capital. Mas o amigo necessitado
e o que está em posição de inferioridade defendem o ponto de vista oposto. Para eles, é timbre de um bom amigo ajudar os amigos, atingidos pela necessidade, e sublinham, em jeito de pergunta, para que serve ser-se amigo de um homem de bem ou de um homem poderoso, se dessa amizade nenhum proveito nos advém? Pois bem, podemos perfeitamente admitir haver justeza na reivindicação de cada uma das partes, bem como legitimidade para, quer um, quer o outro, tirar mais da amizade, mas não do mesmo, mas mais de honra no caso do superior, e mais de proveito material no caso do necessitado. É que enquanto a honra é o prêmio atribuído à virtude e à beneficência, o proveito material é o socorro prestado à indigência. É manifestamente assim que as coisas se passam também nos regimes políticos. Com efeito, não se presta honra ao cidadão que não contribui com bem algum para a comunidade, pois as distinções públicas são atribuídas a quem beneficia a comunidade, e a honra é uma delas. Há efetivamente aqui uma impossibilidade, enriquecermos à custa dos bens da comunidade, e ao mesmo tempo pretendermos receber dela honra. Ninguém de fato suporta ser em tudo um perdedor. Aquele, pois, que perde em dinheiro, com honra o recompensam, e ao que se afirma como medicante, com dinheiro o satisfazem. Observar a proporcionalidade em relação ao mérito permite estabelecer a igualdade e salvar a amizade, como já o dissemos. Essa é, pois, a ótica que deve também ser reguladora das relações entre amigos desiguais. Aquele que obtém do outro benefícios em dinheiro ou em virtude, em honra deve retribuir tanto quanto possa, porque a amizade pede de nós o possível, não o que o mérito do amigo exigiria. Exigência esta nem sempre possível, como é o caso da honra a prestar aos deuses ou aos pais. Nunca ninguém estará à altura de lhe prestar o tributo que merecem, mas aquele que o serve com todas as suas forças é visto como um homem de bem. Esse o motivo, assim parece, porque a um filho não é permitido renegar o pai, ainda que um pai possa renegar o filho. O filho está em dívida e deve pagar, mas como tudo o que pode fazer não é nunca equivalente a tudo o que recebeu, é um permanente devedor. Contudo, aqueles de quem somos devedores têm autoridade para perdoar as dívidas. Consequentemente, um pai pode fazê-lo. Mas, ao mesmo tempo, não é verossímil que um pai possa renegar um filho, a menos que este seja de uma perversidade excessiva. Com efeito, isto sem falar da amizade natural que liga um ao outro. É humano não rejeitar uma fonte de assistência, mas um filho, se mau caráter, pode furtar-se a assistência ao pai, ou então presta-a sem desvelo. De fato, as pessoas, na sua maior parte, querem receber benefícios, mas furtam-se a prestá-los, como se de algo desvantajoso se tratasse. E acerca destas matérias, consideremos por agora suficiente a nossa exposição.